E os europeus falaram gestão de risco. O argentino me deu uma cotovelada e falou assim, você está de sacanagem, né? Os caras falando de gestão de risco, imagina se morasse na Argentina. Então, assim, é um tema extremamente complexo e não é específico de um lugar, ele é bem geral, né? Então, acho que esse é um exemplo que eu trago de fora. E o outro é uma conversa, né, com um amigo Renê que encontrei ali, né? Achei até que não ia encontrar o Renê mais, porque o Renê está aposentado. É uma conversa nossa sobre gestão de risco. O Renê falou, acho que tem duas estratégias, uma do produtor e uma da indústria. Porque nós não temos muito mecanismo. Porque o produtor, o mecanismo de gestão de risco dele nós temos uma TEC. Esse tem uma tarifa externa comum que protege um pouco a importação, que hoje não está adiantando muito, que vem tudo do Mercosul. E a indústria tenta remarcar o preço toda semana. Então, quer dizer, isso ilustra um pouco a ausência de mecanismos que nós temos. Mas, posto isso, eu coloquei dois grandes blocos, uma parte, porque nós estamos falando basicamente de gestão de risco, e uma outra parte, alguns instrumentos. Não é um tema simples, e é um tema que já foi tratado por várias pessoas de referência, que são 4 exemplos que ganharam de prêmio Nobel de Economia, em 91, em 96, em 2001, em 2016, são casos relacionados à parte de assimetria de preço, custo de transação, está todo dentro dessa área, então são temas extremamente importantes e complexos. As fontes são variadas, o produtor tem várias fontes de risco, o laticínio da mesma forma. Se a gente olhar a linha de produção, de humano, de institucional, de mercadológico, financeiro, vamos focar mais nos dois últimos ali. Aí nós temos várias fontes de produção. Nós temos praticamente 3 anos de seca no Rio Grande do Sul. Essa é uma fonte de risco importante, que prejudica a pastagem, a silagem e assim por diante. Tendo um calor intenso na Europa, enfim, você tem várias questões aí. A questão humana, também a saúde, disponibilidade de mão de obra, uma série de fatores que também afetam. A questão institucional, o laticínio quebrou e deixou de pagar os produtores. Tem uma série de questões aí que são fontes de risco que estão inerentes à nossa atividade. A financeira, com a notícia do Milk Point, falando de produtores do Uruguai, e do lado direito, uma questão mais de curto prazo nossa aqui, em relação ao preço do leite, importação, essa queda, enfim, que é um pouco o contexto que nós estamos vivendo. É importante esses mecanismos? De antemão, por essa figura, dá para a gente perceber que é super importante. Nós separamos em 2 períodos, o conselheiro, que é o último dado da direita, tem um período só porque ele é um conselheiro mais novo, então ele não tem o dado antigo. Ali é a volatilidade de preço, basicamente de 2008 a 2015 e a partir de 2016. O que a gente percebe em todos os indicadores? Aqui nós não pegamos só leite. A gente começa com café e pega os conselheiros, indicadores de preço de derivados no atacado e assim por diante. Todos eles ela subiu. O professor Escão colocou ali que a volatilidade está aumentando. Aqui está um exemplo claro disso. Ela mudou de patamar nesses 2 períodos. E a gente olha, o leite é muito volátil, mas tem outros produtos que são mais também. Então é do mercado de commodities. Se a gente olhar o café lá, é o primeiro. O produtor, os preços do leite em Goiás me chamou a atenção. É o segundo, quer dizer, vocês têm aqui mais extremos, preços mais altos, preços mais baixos do que a gente tem visto em alguns outros estados. Se a gente vê milho, ali uma mistura de milho e de soja, 70% milho, 30% soja, aí vem, A gente pega Conselheite aqui no final, Conselheite Santa Catarina, preço ao produtor base CPE e assim por diante. Então a gente vê que a volatilidade ela aumenta, então é importante o mecanismo de gestão de risco. E aqui, só para ilustrar, pensa só nessa figura da direita. O que o mecanismo de gestão de risco faz? Ele tenta diminuir os extremos. Quando você corre risco, muitas vezes o preço sobe e você não está travado, você não está com contrato, você não tem nada. Aí o preço subiu muito, você pega e ganha mais lá. Opa, o negócio melhorou aqui. Por quê? Porque subiu mais do que você esperava. Mas pode acontecer o contrário também. E cair mais do que você esperava. Na média, se você tem um mecanismo ou não,
a sua renda, né, vamos pensar naquele eixo, a sua renda média, ela fica parecida, só que você tira os extremos fora. Quando a gente olha a linhazinha pontilhada ali, que é sem gestão de risco, você tem pontos mais à direita, que é você pode ganhar mais e você pode perder mais à esquerda. Então, a ideia da gestão de risco, de mecanismos de instrumentos de garantia de renda, é que essas coisas diminuam, né, esses eventos mais extremos que a gente tem na cadeia. Alguns exemplos, é que eu trouxe um caso de um trabalho feito na Suíça. Suíça, risco, né? O risco de... conclusão, né? Que o risco de preço foi o principal risco, o ponte de risco na receita de fazendas de leite na Suíça. Não é um caso nosso, é um caso de vários lugares. Aqui um outro exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem vários instrumentos de gestão de risco, né? Desde mecanismos de seguro de renda, mecanismos de seguro de margem, mercado futuro, preço mínimo, etc. E aí eles fizeram um trabalho e mostrou que poucos produtores, ou seja, não era uma grande parcela, estavam utilizando esses instrumentos. Por quê? Aí algumas razões, né? Custo de utilizar o instrumento, muitas vezes você tem que pagar um prêmio para usar aquele seguro, né? Você tem que pagar para ter uma renda específica, às vezes o custo é mais alto, ou de usar mercado futuro, tem ajustes, falta de tempo para pensar naquilo ali, o vínculo com a cooperativa, né? Associando, né? O cooperativismo daria maior segurança para ele, então isso aí ele acabava não utilizando os instrumentos, ou mesmo a falta de conhecimento sobre o que usar. Então, como eu falei, lá tem proteção de margem, proteção de receita, tem mercado futuro, preço mínimo, tem inclusive promoção de lacre, porque promoção de lacre puxa demanda, também é um mecanismo de gestão de risco. Tem uma demanda mais estável, uma demanda que acaba segurando mais preço. Tem proteção de margem, muitas vezes você tem ali, você tem um mecanismo de você ter o preço do leite, o preço do custo da ração. Você paga um prêmio para garantir aquela diferença. O leite menos a minha ração vai sobrar tanto, então eu vou pagar um valor para ter isso garantido. E o restante eu gerencio. Então são estratégias que eles adotam. Por que facilita e por que existe muito instrumento lá? Porque eles têm muita informação. E isso é algo que nós temos que pensar muito no leite. Nós temos muito pouca informação no leite. Toda cadeia que desenvolve mais é a cadeia que tem mais dados, é a cadeia que tem mais estatística. Se você tem mais informação, mais estatística, mais dados, você aumenta a transparência, possibilita fazer política pública, porque você consegue testar, ver o impacto da política, criar mecanismos novos. Então, aqui a gente faz um esforço tremendo para conseguir levantar algumas informações. Quanto mais informações a gente tiver, melhor. E nos Estados Unidos, mesmo com todos esses instrumentos, não é todo mundo que está usando, e o processo de consolidação vem ocorrendo, né? Que eu trouxe só um exemplo de que você ter mecanismos de gestão de risco ajuda muito, né? Mas não resolve os problemas. Muitas coisas estão relacionadas à produção, ao mercado, à sua estratégia, à sua dedicação, à sua eficiência. As fazendas dos Estados Unidos estão aumentando, o setor está diminuindo o número de fazendas, vem se consolidando. Mesmo com isso, aí tem uma discussão na próxima política agrícola, o que eles vão fazer para tentar diminuir um pouco isso. Por quê? Porque estão vendo que grandes corporações, elas têm usado mais os instrumentos de gestão de risco, e como elas têm ganhos de escala, mesmo que as margens são pequenas, o faturamento final, ou o lucro final, acaba sendo maior. As menores têm mais dificuldade para competir.